E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sextou, pois é, sextou com muita alegria para sempre, né? Então, que possa ser um dia abençoado, que a gente possa fazer muitas coisas legais, que a gente tenha saúde também para poder fazer essas atividades. E por falar em saúde, atividades e tal, nada melhor do que a aula de ciências, né? Para a gente trabalhar justamente com essas questões sobre o nosso corpinho, sobre o corpo humano, tá? Hoje eu estou com a presença aqui no chat da professora Kátia. E aí, Kátia, tudo tranquilo? Sim, tudo tranquilo, né? Estamos por aqui já, aguardando a participação dos estudantes e até daqui a pouco. Isso, estamos ansiosos para receber a participação de vocês, tá? Aqui também ajudando na tradução a nossa amiga Ingrid. Ingrid, muito obrigada pela sua participação, sabe? Vocês fazem toda a diferença aqui nesse trabalho de inclusão, tá bom? Escola Digital é participação de todo mundo. Então, nossos amigos, professores, estudantes, todo mundo que está conectado, é uma alegria do tamanho do universo estar aqui com vocês, tá bom? Um abraço afetuoso a todo mundo. Mas, olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sentido da visão. Isso é um assunto bem interessante, né? Que faz parte da vida da gente, de fato, a gente falando. Então, para conhecer, para a gente fazer essa parte primeira aí, de conhecendo o olho humano, eu trouxe uma pessoa que é especialista no assunto. É a nossa cientista de plantão aqui, a professora Isabel, dos anos finais. Chega aqui, Isabel, vem para cá. Seja super bem-vinda. Obrigada, Sandra. Obrigada, professora Sandra. Olá, alunos e alunas. Como estão vocês? Né? Eu estou realmente aqui hoje, olha, Sandra, com uma máquina fotográfica. Você já veio preparada para fotografar tudo aí? A máquina fotográfica e também trouxe algumas coisas aqui, olha, que daqui a pouco eu vou mostrar a vocês. Que legal. Então, vamos lá. Ela trouxe aqui coisas bem interessantes e ela vai participar ativamente da nossa aula, porque, como eu falei, a pessoa que conhece, né, quem sabe faz ao vivo. Então, vamos conhecer um pouquinho, Isabel, a estrutura do olho humano, tá bom? Então, vamos lá. Pois é, Sandra. Eu trouxe para vocês aqui uma representação, né? E aqui eu vou colocar para vocês, né? Que eu posso trocar. Olha que interessante. É uma representação de um olho, é um faz de conta de um olho. Só que esse olho aqui, ó, ele é um olho marrom. Agora eu vou mostrar a vocês um olho azul. Vocês conhecem alguém que tem um olho azul? O meu olho era azul, mas mudou com o tempo, sabe? Esse sol quente acabou queimando. Estão vendo que aí a professora Sandra tinha o olho azul. E também tem alguém que tem um olho verde. Então, tem também um olho bem escurinho, um olho preto. Então, a gente está colocando aqui que a cor dos olhos é uma característica que a gente tem completamente diferente. E essa cor, Sandra, é chamada de íris. A cor dos olhos é a parte do olho chamado íris. E a gente herdou da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós. Não é interessante conhecer o olho e saber que a gente tem essa característica e que todos os olhos são completamente diferentes. Então, mesmo que sejam verdes, mas os tons de verde são diferentes. É por isso que quando tem aqueles filmes, né, de ação e tal, e até em muitos lugares eles têm o reconhecimento do olho, né? Também isso. A íris também é uma questão do reconhecimento. Né? Como a nossa digital, a íris dos nossos olhos, ela é ímpar. Ninguém tem igual. Olha que então, legal. Por isso que também alguns filmes apresentam para a gente documentários, né? A questão da identificação. Mas o que é mais, Sandra, que você quer que a gente converse aqui com os nossos alunos, né, em relação ao olho? Isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no slide primeiro, ó. Está dizendo o seguinte: para recebermos as mensagens luminosas e transformá-las em imagens, a luz segue alguns caminhos. Primeiramente, ela penetra no olho através da pupila, depois atravessa o humor aquoso até chegar à lente. Então, ela se projeta na retina, onde é transmitida para o nervo óptico. O impulso nervoso segue para o cérebro e lá é interpretado. Traduz isso aí para a gente, professor. Pois é. E aí eu trouxe aqui, olha, que parece até um brinquedo, mas não é. É uma representação do olho. Quando a professora Sandra falou aí na pupila, é essa bolinha aqui escura. Muita gente pensa que é uma bolinha, Sandra. Mas isso aqui, gente, é um orifício, é um buraquinho. Uma abertura, né? Uma abertura. É por aqui que a luz entra. Por isso que às vezes a gente, né, tá num lugar muito claro, essa pupila diminui. E quando a gente está num lugar escuro, ela abre para a gente poder ter condições aí de visão. Então é uma curiosidade também. E aí, quando ela passa por essa pupila, e aí eu vou desmontar aqui o olho para vocês verem. Eu tenho aqui uma representação, é um brinquedinho que nós montamos. Para né? poder estudar. Para poder estudar. Então, aqui, ó, mais uma vez,
né? Aqui eu estou com o olho com a íris azul, a pupila, e aqui a gente vai ver que para cobrir essa parte, existe essa parte branca, que é a esclera ou esclerótica. E quando essa luz passa, ela vai realmente passar por uma outra lente chamada cristalino. E esse cristalino, ele aperta também para a gente focar. Por isso, Sandra, que eu também estou com a máquina fotográfica aqui. Eu pensei que você ia fotografar aqui no nosso momento. Não, para a gente fazer uma comparação. Ei, peraí, o que tem a ver o olho com a máquina? Pois é, o homem, Sandra, é um grande imitador da natureza. Então, aqui, olha, nessa máquina, eu também tenho a questão aí como se fosse a pupila. Um local onde vai aí, olha, eu vou abrir e a luz vai poder entrar. E parece um olhinho mesmo, né? Parece um olho, né? E a questão também, uma outra curiosidade. Quando a gente captura a imagem, ela vai certinha. Mas lá no nosso nervo óptico, essa imagem vira de cabeça para baixo. Oxente, e a gente enxerga de cabeça para baixo? Pois, e lá no cérebro, o cérebro vai arrumar de novo e colocar ele certinho. Também acontece aqui na máquina fotográfica. Por isso que a gente diz que o homem é um grande imitador da natureza. Então, vejam aí, pessoal. Por isso essa comparação, o olho e a máquina fotográfica. Não é interessante? E o que mais, Sandra, que a gente ainda vai falar a respeito, não é, desse olho, dessa parte tão mágica, né? Eu trouxe aqui para vocês, olha, que essa parte interna do nosso olho, ela é bem vermelhinha assim, porque ela é rica em vasos sanguíneos. O nosso olho precisa de muita alimentação, ou seja, de nutrientes, de oxigênio, para poder funcionar bem. Bem interessante, né, Isabel? Porque a gente fala aqui tanto sobre a importância da alimentação, a gente pensa que a alimentação é somente para ficar com barriga cheia, né? Mas não é não. A alimentação ela vai fortalecer todo o teu corpinho, desde o olho, desde a audição, né? Todos os sentidos que a gente tem e até favorecer os movimentos, né, do nosso corpinho. Então, eu vou agora, bem rapidinho, mostrar esse caminho que a professora Sandra aí leu para a gente, né? Então, veja, a luz vai passar, né, por esse orifício aqui, essa abertura, que é a questão da pupila. Passando aqui, vai encontrar uma lente que é chamada de cristalino. E quando o vovô e a vovó tá com a idade aí bem avançada, muitas vezes precisa fazer uma cirurgia e trocar, porque essa lente já está cansada. Mas, e o que é que vai acontecer depois, professora? Ele vai passar, não é? Passou pela pupila, veja, passou primeiro por a córnea, que é uma camadazinha transparente aqui para proteger essa nossa pupila, para não entrar poeira, para não entrar nada que não seja importante, porque aqui vai ter que entrar a imagem e a luz. E aqui vai estar toda a irrigação, como eu mostrei, que é essa questão chamada de coroide. E essa parte branca é a esclera, também chamada de esclerótica. E aqui no finalzinho, a gente vai ter aqui o nervo óptico, que vai levar essa informação até o nosso cérebro e vai voltar rapidamente dizendo o que a gente está enxergando. Então, nosso olho realmente é algo bem interessante, não é? É bem complicado, assim, bem cheio de detalhes, né? Isso, gente, acontece tão rápido, porque toda imagem que a gente vê, ela entra no nosso olhinho como forma de luz, não é? Isso. E a luz é transformada em imagem lá atrás do olhinho da gente. Aí, professora, a gente fala da questão da importância, né, da gente cuidar também do nosso olhinho. Tem a questão da luminosidade. Quanto mais luminosidade, né, não é tão bom assim, né? Nem, nada exagerado é bom, né? Nem tentar ficar observando o sol, olhando para cima, né? Porque o sol, a gente, de qualquer posição, a gente já está olhando e está conseguindo ver, graças a ele, tudo que está em nossa volta. Isso. Mas tem outro recadinho, viu? Opa. É a questão do óculos. Esse é o meu óculos, esse é o seu óculos, professora Sandra. E a gente não pode colocar óculos de outra pessoa. Para não prejudicar, né? Para não prejudicar. E É, cada um, olha, foi sensível. feito especialmente para o que eu estou precisando e para o que você está precisando. Então, Olha aí. nada de brincar com os óculos aí de outras pessoas, pessoal. Exatamente. Olha só, eu trouxe aqui duas imagens para a gente dar uma olhadinha, tá? E aí eu pergunto a vocês aí de casa, que estão aqui nos assistindo, vê só, qual dessas duas imagens, né, é mais fácil a gente encontrar as informações? Essa imagem que está cheia de número, que está cheia de letras, ou essa que tem apenas um nome? E aí, pessoal de casa, eu estou aguardando a participação de vocês. A professora Kátia está ali também a postos, né, para a gente saber qual vai ser o mais fácil da gente identificar o que tem. É a imagem que tem muitos números e palavras, ou essa que tem apenas um nome em uma imagem?
Fala aí pra gente. A gente está aqui aguardando. Né? Essa questão, professora Isabel, a gente também fala, né, da questão da poluição. A gente às vezes pensa que poluição é somente o ambiente, é somente fumaça. Mas a gente também tem que ter muito cuidado, né, com a poluição visual. Pois é. E aí nessa questão a gente vê que algo que é apresentado para a gente, né, tem que ficar assim fácil da gente identificar. Né? Até mesmo na hora que a gente está assistindo a aula, né, focar só na tela, ou na tela do computador, ou na tela do celular, ou no tablet, ou na TV. Né? E a gente às vezes coloca alguma coisa que chama mais atenção e aí tira a atenção da gente. E às vezes a gente quer fazer 3 coisas de uma vez, não pode, né, gente? Tem que ter cuidado. Tem participação no chat, né, professora Kátia? Tem sim. Lázaro já está aqui, ó, prestando bastante atenção, dizendo que está amando essa aula prática, né, falando aí sobre o olho. Isso é muito importante. E ele trouxe como resposta o caminhão. Muito bom. Realmente fica mais fácil uma informação somente, né, do que várias coisas. Aí é o que a gente chama de poluição. Quando tem coisa demais, machuca o olhinho, a gente pode até ter dor de cabeça. Poluição visual, né? Isso é muito sério. E hoje, nas grandes cidades, é muito comum, infelizmente, acontecer isso. Né? Pois é. E às vezes a poluição não é só de informações. Às vezes são fios elétricos na frente de paisagem, à frente vamos dizer assim, de prédios que estão apresentando para a gente uma arquitetura e a gente perde um pouquinho, né, por conta de algo que foi colocado. Colar papéis, né, em cima de monumentos, de paredes, de muros particulares. Né? Olha essa imagem aqui como está ruim, né, como está desagradável. Cheio de coisas, né, exagerado. E até pichação, gente, é crime. Não é legal você fazer isso. Pode provocar acidentes, inclusive, esse exagero de informações, né? Não é nada legal, não, esse tipo de coisa aí. Bom, também nós temos a poluição luminosa nas cidades grandes também, a gente sempre fala isso. Pode acontecer, olha como é que fica um lugar com poluição luminosa, cheio de luz artificial, né? Dos postes, sei lá, dos refletores, e sem poluição luminosa, como fica lindo o céu. Seria tão melhor que a gente pudesse aproveitar, né? Melhor. Pois é, tá muito linda essa imagem, né? Sem poluição. A gente consegue ver o céu e, vamos dizer assim, algumas características que a gente vê logo ali é o céu. E no outro a gente nem está conseguindo identificar. Fica até vermelho, né? Fica diferente, descaracterizado. Professora Isabel, a nossa aula está chegando ao final. Quero lhe agradecer de coração pela presença, tá bom? Eu que agradeço, né? E espero que vocês tenham conhecido hoje rapidinho algumas partes que compõem o olho, Sandra. Com certeza. Foi perfeita a aula. Parabéns, foi muito rica, viu, sua participação aqui, professora Isabel. Parabéns. Eu que agradeço, né? Gente, para vocês, um excelente final de semana. Fica tranquilo que todo mundo esteja com saúde. Um beijão, ó. Tchau, pessoal.